Esta é mais uma live que estamos iniciando neste momento, hoje, dia 14 de março de 2022, quando são 20 horas e 31 minutos. Estado do Rio Grande do Sul, Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, Dr. Paulo César Faria. Hoje nós temos essa honra de tê-lo conosco. Você não sabe a honra que o nobre doutor nos dá em participar dessa live. Também a doutora Leonice, de São Paulo, a nossa vice-presidente, presidente regional da ANB de São Paulo. E hoje o tema é de extrema importância para todos nós, visto que nós estamos diante de um quadro absolutamente deprimente, caótico e comprometedor, doutor Paulo. E eu quero também, antes de iniciar passar a palavra para os nobres colegas, eu quero fazer uma saudação muito especial aos nossos presidentes regionais, suplentes, internautas, jornalistas, especialmente o jornalista José Luiz, do jornal O Novo, e que tem a sua plataforma do jornal no Twitter, e também tem um programa Hora da Manhã, na rádio Aurora FM 87.9 da cidade de Novo Hamburgo. E também quero fazer uma saudação muito especial a outro jornalista, meu grande irmão, Dr. Domingos da Paz, da Comissão Nacional de Combate à Corrupção, que sempre nos dá a honra da nossa caminhada aqui em nossas lives. Queremos também agradecer ao nosso grande mestre, Dr. João Horácio Cassales, pelos relevantes serviços profissionais prestados e dedicados à ANB. A equipe do Cassale e os seus profissionais, nosso reconhecimento e a nossa gratidão. Como vocês podem ver, temos os nossos painelistas, doutora Leonice e o doutor Paulo César Rodrigues Farias. Doutor, é assim que se diz, né? Paulo César Rodrigues Faria, de Faria. Boa noite, doutor Carlos Schneider. É uma satisfação estar novamente aí com você, com Vossa Excelência. Microfone, doutor. Tá baixa a transmissão. Tá me ouvindo? Tá muito baixa a transmissão. Não, tá bom, doutor Carlos. Estou ouvindo bem, doutor Paulo. Então vamos lá. Tá me ouvindo bem? Microfone aqui. Continua. Então tá, vou começar de novo. Boa noite, doutor Carlos Schneider. Boa noite a todos que estão aí. Boa noite, doutora Leonice. Prazer, satisfação novamente retornar aqui à Casa ANB. E o tema é bastante relevante, né, que envolve aí a Suprema Corte Brasileira, que vem fazendo um papel de insegurança jurídica sem precedentes na história da própria Suprema Corte. E não que ela seja culpada, mas sim aqueles que o habitam, que a habitam, né, que são os verdadeiros culpados desse declínio moral e institucional do Supremo Tribunal Federal, né? Então, é importante dizer que o Supremo Tribunal Federal é um dos pilares aí da nossa democracia verdadeira, né? Junto com o Poder Executivo e o Poder Legislativo. O Supremo significa Poder Judiciário, significava, né? Hoje como a OAB é uma instituição sui generis, né? Assexuada, a gente não sabe o que é, nem o que vai ser. Mas boa noite a todos aí. Acho que o seu som está cortado, doutor Carlos. Está sem áudio. Agora, continua sem áudio. Deve estar com mau contato aí. E agora? Agora sim. Ok. É que realmente o meu outro microfone tem problema de conexão, porque é USB. A doutora Leonice, como saiu do ar, nós vamos aqui batendo papo e eu quero aqui entrar numa questão interessante. O direito no Brasil e a derrubada das prateleiras dos livros de direito constitucional, doutor Paulo, a partir do comportamento despótico de uma corte denominada Supremo Tribunal Federal e instâncias inferiores.
obviamente, nós temos que ressalvar as honrosas exceções. Nesse diapasão, doutor, nós também ouvimos essa semana que passou uma outra reclamação, como nós podemos verificar aqui, a diretoria da ABIN ataca o Supremo Tribunal Federal, que ele diz, estão violando a Constituição Federal. E o diretor da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, Alexandre Ramagem, afirmou no sábado do dia 12 de março que o Supremo Tribunal Federal desrespeita a Constituição e busca o absolutismo, doutor Paulo. E aí, o que esperar desse judiciário, doutor? Na realidade, os membros da Suprema Corte, eles estupram a Constituição 24 horas por dia, né? Então, essa é a verdade. A Constituição é violentada, ela é desrespeitada, e eu que atuo, por exemplo, lá, eu sei o quanto a gente sofre como advogado para poder defender a liberdade, defender o direito, e o que eu tenho visto, por exemplo, no caso do deputado federal Daniel Silveira, que é o exemplo, onde o ministro Alexandre de Moraes, ele é o juiz, a vítima, o promotor, o assistente. Ou seja, o sistema acusatório no Brasil foi por água abaixo, né? Então é o sistema de inquisitório. Nós vivemos hoje uma inquisição. Essa inquisição chama-se ministros do Supremo Tribunal Federal, né? O que a gente espera é que com a chegada aí do André Mendonça, que vai fazer um contrapeso bom ali com o Cássio Nunes Marques, que são os dois que têm menos vícios, né, de violações à Constituição Federal, eu espero que eles melhorem um pouco a jurisprudência do Supremo Tribunal. Porque o que a gente tem visto aí, principalmente nessa pandemia, é uma interferência exacerbada do Supremo e causando uma insegurança jurídica sem precedentes, né? Principalmente na interpretação dessa famigerada Lei 13.979, que é a Lei Mandetta Moro, que colocou à míngua as liberdades e garantias fundamentais. Por exemplo, o direito à locomoção, de ir e vir, o direito direito à inviolabilidade do próprio corpo, o próprio direito de propriedade do seu próprio corpo hoje, porque muitos promotores aí, muitos gestores públicos, até juízes, dizendo que os filhos não são propriedade dos pais. Não. Que absurdo, né? Que absurdo. É propriedade do Estado. É estigma de Esparta, lá da Grécia Antiga, né? Porque lá as crianças eram propriedade do Estado. Então, eles estão querendo trazer isso aqui para o século XXI, o que é inadmissível. E a questão do poder moderador, segundo Dias Toffoli, isso também é uma interferência que... Veja só que nós estamos assistindo, doutor Paulo e doutora Leonice, matéria que nem na Constituição não está, isso já não é ativismo judicial. Isso como você mesmo disse, e nós também repetimos isso muitas vezes aqui na NB, que é o verdadeiro estupro, é rasgar as prateleiras do direito constitucional. Como isso pode um ministro da Suprema Corte ter esse passe, esse trânsito livre para dizer tanta asneira e nada a ser feito contra isso, doutor? Olha, é a impunidade, é a falta de respeito do Senado Federal no sistema de freios e contrapesos lá da lei do impeachment, né? Porque isso que eles estão fazendo é violar a soberania, a própria independência dos poderes, né? Quando eles defendem, por exemplo, esse tal poder moderador, que o STF, segundo o Toffoli, o STF é o poder moderador, isso é uma piada, né? Porque o poder moderador, de acordo com o artigo 142 da Constituição, são as Forças Armadas. Exatamente. Não é o STF. O STF é simplesmente, hoje, um quarto poder que não é nem poder judiciário, que não é nem poder legislativo e não é poder executivo, mas que tem as três atribuições, porque o STF, ele julga, ele legisla e ele manda executar. Só você vê aí as mais de 200 interferências que o STF fez no Poder Executivo e as centenas que fizeram aí esses ministros em decisões monocráticas a integridade das câmaras, seja federal, a Câmara dos Deputados ou o Senado.
né? A própria prisão do deputado federal Daniel Silveira é uma prova de que o STF interferiu, inclusive interferindo dentro da Câmara dos Deputados para poder manter a prisão. Posso falar isso porque eu sei. Eu sei o que aconteceu, eu sei o que eles fizeram para poder manter a prisão do Daniel Silveira. Eu sei. Não adianta falar que eu sou, além de ser advogado do Daniel, eu sei muito bem o que eles fizeram, porque eu tenho informações de como é que as coisas aconteceram lá naquele fatídico dia dos 364 a 130 lá para manter a prisão do Daniel Silveira. E como advogado do Daniel Silveira, agora eu fiquei sabendo também, como todo mundo tomou conhecimento pelas redes sociais, que o Tony de Paula também teve a sua conta salário bloqueado pelo Supremo, é isso, né? Na realidade, eu acho que o Ottoni, ele sofreu, foi um processo lá do Alexandre de Moraes, lá em São Paulo, e parece que teve bloqueado, mas salário não pode ser bloqueado. Pois é, mas ele disse que bloquearam o salário dele. Não, sim, mas salário, por exemplo, eu já consegui reverter decisões de bloqueio de salário, porque é impenhorável, né? Uhum, Mas tem aquela turma que acha que pode até 30% e tudo, mas tudo é questionável, depende. Se o cara ganha 10 mil e ele tem uma despesa de 9 mil, ele não pode ter nem 1% bloqueado. É tipo daquela história da possibilidade e necessidade, né? Não pode deixar míngua a pessoa para poder satisfazer o crédito executório de alguém. A pessoa tem que sobreviver, pelo menos, para poder pagar com dignidade. Doutor Paulo, nós estamos assistindo, nós conversamos muito, eu e a doutora Leonice e outros vários colegas da nossa associação, nós estamos assistindo diariamente o vilipêndio do nosso tribunal tentando atacar por todas as formas o nosso presidente da República. Agora estamos verificando o próprio Ricardo Lewandowski e o próprio Roberto Barroso articulando politicamente lá no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, é mais no Senado do que na Câmara, articulando artigos, dispositivos, normas para serem votados para atender à Corte. Onde nós vamos parar com essa interferência? Se eles querem ativismo político, por que não largam a toga e se candidatam ao poder legislativo? É porque a toga tem um poder, né? O poder da caneta. Eles têm o poder da caneta. Eles são servidores deuses. E, na realidade... E até onde o doutor acha que isso vai? Para mim, são indignos do cargo que ocupam. Todos eles ali. Com exceção de 2. Um mais ou menos, que é o Cássio. E o outro é o André Mendonça, que acabou de entrar. Mas os demais são indignos do cargo que ocupam. São servidores que depreciam o cargo de magistrado, desrespeitam a lei orgânica da magistratura, que é a LOMAN, porque a lei orgânica da magistratura veda expressamente a atuação político-partidária. A lei do impeachment, o artigo 39 diz lá que é crime de responsabilidade atuar de forma político-partidária. Agora, o que eles estão fazendo? Com a conivência de um outro servidor público temporário, que é o presidente do Senado, que está fazendo um papelão. Eu tenho vergonha desse cidadão ser presidente do Senado. Os mineiros deviam ter vergonha, acredito que tenham, porque ele está fazendo um desserviço. Ele é o principal responsável por essa conivência, esse assassinato aos freios e contrapesos que a própria lei, que a própria Constituição determina, que é exatamente parar os arroubos, os excessos, as inconstitucionalidades, os crimes cometidos por ministro Supremo. Então, lamentável aí a conivência, e agora com essa fantasia que será essa revisão da lei do impeachment, na realidade, eles estão criando métodos para blindar ainda mais esses cidadãos aí de toga aí que para mim não são juízes, não, são criminosos. Tanto é que se fossem prestar concurso para juiz, não passariam, né? Nem na porta. Pois é. Não, porque para ser juiz tem que ter reputação ilibada. Ali me mostra um que... E como é possível respeitar decisões que são flagrantemente inconstitucionais,
flagrantemente ilegais, e todos nós sabemos, como operadores de direito, né, nós não deveríamos de aceitar esse tipo de imposição contra leges, né? Tanto é que Rui Barbosa dizia, né, a pior das ditaduras é a ditadura da toga, contra ela não tem recurso para quem recorrer. Mas o Rui Barbosa deve estar se revirando no túmulo lá, porque ele está muito decepcionado. Doutora Léo. É lamentável, né, o que está acontecendo no país, com essa corte, com esses 9 assentados aí, os 2 que estão aí indicados aí, que foi o Cássio Nunes e o André Mendonça, nós não podemos falar nada a respeito, porque é muito pouco tempo. Mas aqueles 9 que estão lá dentro é uma vergonha para o país. Eles não representam a Constituição, eles não representam exatamente nada, eles representam o crime, porque eles estão lá para defender o crime. Eles nada mais são do que uma indicação desses comunistas aí. Eles estão lá justamente para fazer isso. Tá? Às vezes, eu chego a ter medo do que pode acontecer no país, porque o presidente, desde que ele assumiu, ele é atacado constantemente, não apenas por esta corte, aí é a pior, mas por aquele Senado, até mesmo por alguns de dentro da Câmara de Deputados Federais, governadores. Nós estamos vivendo realmente um tribunal de exceção, onde nós não temos nossa liberdade de ir e vir, nós não temos a nossa liberdade de trabalho, nós estamos vivendo abaixo de criminosos, nós estamos sendo comandados por criminosos no país. E isto nós não podemos aceitar, doutor Carlos, doutor Paulo. Nós temos que nos insurgir, levantar sim, porque senão nós vamos ser tomados por esses comunistas. Doutor Paulo? Eu acompanho diretamente aí, você entendeu? Os ataques ao presidente, os ataques à nação brasileira. Nós não podemos mais aceitar isso. Deixa eu só fazer uma perguntinha para o doutor Paulo. Você não teme perseguições, tanto da OAB quanto do Supremo, doutor? Rapaz, o ministro Alexandre de Moraes mandou a OAB lá do Distrito Federal, mandou o Felipe Santa Cruz, aquele traste, mandou aquele cidadão lá que eu pedi o impeachment dele, cinco impeachments dele. Mandou ele abrir um processo disciplinar contra mim, que está lá na OAB do Distrito Federal. Mas Alegando o quê, doutor? Ele juntou Alexandre de Moraes e Felipe Santa Cruz para me perseguir, mas eu estou me lixando para eles. Mas alegando que, com que fundamento? Qual é a fundamentação para fazer esse tipo alegando que eu sou inepto. Meu Deus do céu. Meu Deus, onde é que nós vamos parar? Me diz uma coisa. Já pararam para pensar? Alexandre de Moraes, ele pediu ao Cruz Virada, que é assim que eu chamo aquela coisa, para a perseguição. Não foi só do doutor, teve outros doutores também que são perseguidos, né? Mas o doutor também é perseguido. De onde vem a ordem? Não é daquela corte? Aquela corte, quando eles fazem assim, a porta está aberta. De onde vêm as formações das decisões, jurisprudência? E o IAB fica onde? Quem é que ficam assentados aquelas cadeiras do IAB, que surge desde lá de trás? Não são os próprios? Os ministros daquela corte, de STJ, e não são eles que ocupam aquelas cadeiras? Tudo vem dali. Tudo. Esse guarda-chuva chamado sigla OAB aí, que até que ela prove o contrário, ela não existe de direito. Não existe. Existe um crime. Por falar nisso, doutora Leonice, eu vou perguntar agora para o doutor Paulo César, que nós já fizemos uma ADI no passado que foi rejeitada pelo ministro, não vou dizer o nome dele, né? Não vale a pena... Sapinho. Mas não importa. Nós não vamos dizer o nome dele. Hoje nós temos uma situação diferente. Nosso estatuto foi modificado e nós temos uma condição muito própria, né? E tem muita gente inscrita
numa determinada instituição que já é filiado da nossa associação. Então, a pergunta que eu vou lhe fazer agora, se não quiser responder, não tem problema nenhum. Quando vamos patrocinar mais uma dessa feita, porque mais uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando essa Lei 8.906, tendo em vista todos os vícios de rito formal e material não cumprido, vícios formais e materiais violentos, assinatura tem as grandes possibilidades da assinatura de sanção ser uma assinatura fraudada, conforme nós temos provas emprestadas no laudo grafotécnico, provando que Itamar Franco não teve só uma ou duas assinaturas fraudadas, mas várias outras. Existe essa possibilidade de nós começarmos a trabalhar isso, doutor Paulo? A ADI, a primeira ADI, que é a 6278, ela foi extinta por conta da questão da legitimidade, não entrou no mérito. Não entrou no mérito, exatamente. Ou seja, não entrou no mérito, a gente pode fazer outra. O X da questão é que eu estou tão assoberbado desde do ano passado com essa questão da pandemia, porque eu estou na linha de frente do combate, principalmente, a esse passaporte vacinal, esse crime contra a humanidade que estão fazendo, né? Vejo um sofrimento imenso. Então, assim, mas eu acredito que ainda nesse primeiro semestre a gente vai. Essa é uma promessa minha, e eu vou cumprir minha palavra. Ainda nesse primeiro semestre a gente vai impetrar essa nova ADI. Essa é a promessa. Tu sabe que tu pode contar com a associação no que precisar, né? Não tem a menor dúvida. Nós vamos te dar todo o suporte que o doutor precisar. Tudo que... E eu tenho certeza que também as arbitrariedades que foram praticadas no passado em outras ações diretas de inconstitucionalidade, como a 3026, que atribuiu à instituição chamada OAB de entidades sui generis, né, ímpar no rol de entidades. O que é que está acontecendo desde aquela época com o Supremo Tribunal Federal e nós não constatamos isso antes, doutor Paulo? Olha, o que está acontecendo, mas em quais caminhos? Porque está acontecendo tanta coisa que está acontecendo, por exemplo, o desrespeito à Constituição às 24 horas do dia, está acontecendo o cometimento de crimes por ministros do Supremo Tribunal Federal, prevaricação, advocacia administrativa, sabe, tem vazamento. Inclusive, eu formalmente vou pedir investigação sobre vazamento de decisões do gabinete lá daquele, né? Sim. Que é crime, né? Artigo 153, 154 do Código Penal lá, que é violar segredo profissional e por aí vai. Então, assim, sinceramente, Carlos, eu fico imaginando como seria a advocacia sem essas interferências do Supremo Tribunal Federal, principalmente nessa questão do trato da pandemia, né? Que aí ele aflorou mais ainda a irresponsabilidade dos membros daquela corte. E aqui é deixar bem claro que o Supremo Tribunal é importantíssimo, a corte é importantíssima na democracia brasileira. Eu nunca preguei, nunca vou pregar nenhum fechamento, absolutamente nada. O que a gente tem que mudar é a composição. E falar que fulano não tem... eu já falei em processos que, até para o Fux, eu já falei que o vice-PGR, que é o tal do Humberto Jacques, e o Alexandre Moraes, são indignos do cargo que ocupam, porque eles estão utilizando os cargos para perseguir o deputado federal. É pessoal. Não é uma questão constitucional, legal, de lei, ou que haja crime, nada. Não tem crime. Eles inventaram um crime para poder retirar de circulação um deputado federal no pleno exercício do seu mandato. Você quer uma ofensa, uma violação maior do que interferir, prender um deputado federal por crime de opinião, que nem existe? Então, assim, essa atuação serviu para poder desmascarar essas pessoas que estão ali dentro do STF e saber que até a mulher do cafezinho lá está cometendo crime. Entendeu? É muito complicado você trabalhar na advocacia em si e ainda sem o apoio da instituição aí, que, infelizmente, eu já
Inclusive tem processo aí que ainda vai ser julgado da minha desfiliação da OAB, né? Ainda está aí para ser julgado, tem mais de ano, acho que desde 2020 que está com o julgamento. A ANB está de portas abertas, doutor Paulo. Estamos aí. Infelizmente ainda, pela lei, né, por essa lei maldita aí, a gente ainda está vinculado, né, mas eu estou procurando me desvincular. É um direito a compelir o cidadão a permanecer sindicalizado, não pode. Eu não quero ficar sindicalizado. Eu quero ter liberdade. Nós estamos com os requisitos. Já tenho a minha graduação, já tenho todos os requisitos para poder exercer a profissão. Não preciso me sujeitar e ficar pagando. Tem 2 anos que eu não dou um centavo para a OAB, que eu falei, enquanto o filho de Santa Cruz estivesse lá, eu não pagava um centavo, né? E agora entrou o Poste, entrou a Dilma Rousseff lá da OAB, então não o que espera? O Poste chama Beto Simonetti, é o Poste. Porque quem está controlando, quem está marionetando lá, chama os Felipe Santa Cruz e Marcos Furtado, Coelho. Exatamente. O que esperar do direito no Brasil hoje, doutor Paulo? O que esperar? Eu vi um vídeo agora, esse dia para trás, de um formando em direito, dançando uma música da Anitta. Então, assim, o que esperar do direito? Do direito eu posso esperar que ele seja respeitado. Agora, dos profissionais do direito, sinceramente, eu não espero nada. Triste, né, doutor Carlos? Depois que eu tenho visto, realmente... É triste. É muito triste, porque nós temos assistido. Ontem, eu acabei até enviando também um vídeo para o doutor Carlos, um vídeo onde tinha os advogados cantando o hino comunista, dentro da OAB. Em coral. Em coral, cantando dentro da OAB o hino comunista, doutor Paulo. E nós precisamos dizer mais o que é. O presidente, num determinado momento, ele falou o que é a OAB. Precisamos dizer o que é. Por isso, doutor, que eu falo, advogados e advogadas, nós temos que nos unir, a Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, a ANB, está aí, e nós temos que buscar o nosso direito, que nos foi tirado em 94. O direito que assistiu todos aqueles anteriormente, doutor Paulo, nos foi tirado por um crime. O doutor citou a questão do crime. Isto daqui foi um crime cometido a todos os profissionais, advogados e advogadas. Porque existem ótimos profissionais, doutor Paulo, que estão no mercado e não conseguem exercer a tua profissão, que é livre o direito associativo. Eu não preciso estar sindicalizada, filiada, para exercer a nossa profissão. É um direito que nós temos. É constitucional, é nosso direito. E isso nós temos que lutar para ter os nossos direitos reconhecidos. Haja aqueles que digam, porque a associação está aí porque ela quer... Não, a associação aqui está lutando pelo direito de exercício profissional de cada advogado e advogada. Os nossos diplomas foram extraídos do mesmo local, de todos, juízes, promotores, desembargadores, advogado liberal, concursados, eles prestaram concurso através de um provimento. Nós não estamos prestando concurso público. A nossa profissão é livre, doutor Paulo. A nossa profissão, como qualquer outra, não tem registro de marcas e patente. Ninguém é marcado a ferro. É livre a nossa profissão. E diante de todo esse quadro da liberdade, o próprio deputado federal José Medeiros, aí do seu estado, aliás, ele é do Mato Grosso, né? Ele disse porque o diploma, quando ele é outorgado ao seu titular, ao formado, ele é um ato, ele está revestido do ato jurídico perfeito, né? E por estar revestido do ato jurídico perfeito, ele é um diploma que abrange toda a matéria que passou pelo avaliado, né? pelo formado, e, consequentemente, o diploma outorga a ele o direito de estar preparado para o exercício profissional nos termos do artigo 43 e 48 da Lei 9394 de 96.
Mas o que eu gostaria de falar agora, doutor Paulo, eu gostaria de fazer uma pergunta diante de todo esse seu brilhantismo, e aqui você tem uma legião de fãs, né? Tem aqui, essa nossa turma aqui é extraordinária, né? Porque são tudo operadores de direitos sérios, pessoas honradas, e que lhe aplaudem, lhe prestam homenagem por tudo que o doutor tem feito. Agora, a pergunta que eu vou lhe fazer: por que o presidente da República não consegue decretar o artigo 142 da Constituição Federal diante de desse descalabro? E vou um pouco mais longe. Alexandre de Moraes ouviu uma conversa sigilosa de chefe de Estado invadindo o telefone do presidente da República, inclusive extraindo das informações do presidente que são confidenciais de chefe de Estado. Até onde o presidente pode ir? Isso que eu não tenho essa informação aí, dessa captura de áudio, mas isso é um crime, né? Foi o presidente da República que falou isso. É invasão de dispositivo, está lá no crime. Eu não tenho conhecimento dessa afirmação. Agora, com relação ao artigo 142, é uma discussão muito, muito complexa. Até mesmo a forma. O presidente ele pode decretar, na realidade, o próprio poder moderador pode, né, fazer às vezes, né? Mas acontece o seguinte: o presidente da República, hoje, no Brasil, ele é muito limitado. Eu sei o que eu estou falando, porque eu já estive com ele, inclusive, muita honra, e ele é extremamente limitado. A assessoria dele é péssima. Então, isso nós já falamos, né? A parte jurídica dele deixa a desejar, principalmente a advocacia pública, que eu digo AGU. Então, por exemplo, se eu estivesse à frente da defesa dele, eu já acho que eu teria mais ou menos uns 15, 20 mil processos criminais rolando aí no Brasil aí, contra esses meliantes aí que atacam a honra dele. Não só a honra do chefe, do presidente da República, mas a própria pessoalidade dele, né? Então, mas eu acho que a Karina Cufa também parece que ela poderia emprestar um pouco mais do seu conhecimento para defender o presidente. Ela é uma andorinha. Andorinha só não faz verão. Pois né? Pois esforçada que ela seja, eu a conheci, sei da competência dela e da responsabilidade, é uma brilhante advogada, mas infelizmente, ela não decide sozinha. Certo. Não, ali há uma conglomeração, conglomerado de opiniões que acabam influenciando, muitas vezes de forma equivocada, a decisão do presidente. Mas essa questão do artigo 142 é muito, muito complexa, não dá para simplesmente tomar uma decisão, é preciso, aí tem uma série de contextos, e o presidente, ele tem muita cautela, porque como ele é estrategista, né, então ele sabe muito bem que é exatamente isso que a esquerda quer, que ele tome uma atitude radical para poder falar, tá vendo? Eu avisei, eu disse, eu falei que ele era assim. Só que ele não é besta, não. Ele, assim, eu até questionei um deputado aí, poxa, mas o presidente sempre joga nas 4 linhas e a turma contra sempre joga fora das 4 linhas. E assim, não, mas ele tem que jogar sempre nas 4 linhas. Eu falei, não, claro, eu não vou pedir aqui, eu como advogado não vou pedir para ele sair fora das 4 linhas. Mas é preciso tomar alguma atitude aí contra esses canalhas aí que violam leis, Constituição, tudo enquanto é tipo de legislação para poder atrapalhar o Brasil, né? O que a gente vê hoje são pessoas que atrapalham o Brasil. E o presidente teve muito azar, né? Teve vários problemas desde quando assumiu, né? Teve óleo no mar, teve pandemia, acho que, não me lembro se Brumadinho é da época dele, acho que sim, né? Não. Não me lembro. Não, Brumadinho não é da época dele, não. Eu não me recordo, mas teve um problema aí de rompimento de alguma coisa aí que prejudicou. Enchente. Agora, o ano passado, no segundo semestre, acho que em outubro, novembro, que rompeu a muita informação. Então, assim, ele teve muito azar, né? Ou
plantaram esse azar para ele, né? E aí fica muito difícil, Carlos, para ele tomar uma decisão, porque na realidade ele não governa sozinho. Ele precisa de ter governabilidade. Então, esse tipo de ação aí tem que ter o apoio do Congresso, tem que ter o apoio. E hoje ele tem um inimigo no Congresso, chama-se Rodrigo Pacheco. Entendeu? Tudo Doutor, da Câmara e vai para o Senado é estacionado, para. Então é um sabotador, é o alcolumbre do Senado, é o outro alcolumbre lá. Não existe uma possibilidade de submeter eles ao crivo de responsabilidade legislativa para que eles respondam pela omissão ou pelos prejuízos. Mas você está falando dos parlamentares? Principalmente o presidente, né? Não os parlamentares, mas o presidente da casa. Não, mas deixa eu te falar, quem julga o presidente da casa é o STF. Já está aí feito. Os ministros do STF é o presidente da casa. E aí? E a comissão de ética? Eu não te ligo, nem você me telefona. Pois é. Pois é. Que país é esse, hein, doutor? Que país é esse? E agora... Assim, doutor Carlos, a minha opinião, tá? E o doutor Paulo me corrija se estiver errada. O presidente, ele é um estrategista, tá? Ele sabe muito bem que o artigo 142, ele coloca determinados limites. Se o presidente acionar o artigo 142, é submetido ao Senado. Não, e quando chegar no Senado, nós sabemos... É isso mesmo, doutor Paulo? Nós sabemos o que vai acontecer ali. Você entendeu? O presidente, ele pode sofrer, ser afastado, e eles lá acabar assumindo. Pode ser que eu esteja enganada, mas o presidente, ele não vai dar esse tiro no pé dele de hipótese alguma. É diferente se as Forças Armadas, com o clamor público, intervisse. Agora, com o comando do 142 da Constituição, isso daí afasta o presidente, ele não concorre à eleição, e aí nós estamos perdidos. Salvo engano. É o Congresso Nacional, né? Não é o Senado, é o Congresso. Quando eu digo Congresso, aí, desculpa, o Congresso, entendeu? E aí nós estamos perdidos, porque eles vão aprovar... Mas eu acho o seguinte, essa questão de 142 é tipo cachorro morto, entendeu? O que a gente tem que entender é que a gente tem que aproveitar esse ano eleitoral e escolher bem a corja que vai assumir em 2023 para poder mudar esse cenário. Porque não adianta ficar reclamando 4 anos se você vota mal, aí. Tem que votar bem. O doutor Paulo, só que vota mal em termos. Nós sabemos muito bem o que aconteceu na eleição em 2014, em 2018, com essas urnas eletrônicas. Por que eles não quiseram o voto impresso? Agora, tomara a Deus que as forças, que o Exército esteja nessa sala de segurança do TSE. Porque se eles não tiverem, nós corremos um grande risco de haver fraude, sim, e nós nos darmos mal. Porque essas urnas não são confiáveis, nós sabemos disso, eles não aprovaram o voto impresso. O Barroso foi lá para não aprovar esse voto impresso, conversar lá. Por quê? Porque nós sabemos o que é que eles preparam dentro dessas urnas eletrônicas. Então, nós estamos no risco. Se as Forças Armadas do Exército não estiver dentro dessa sala de segurança do TSE na apuração, nós corremos grave risco. Depois que aconteceu o que aconteceu nos Estados Unidos com o Trump, aí é sentar e chorar. Nós sabemos, doutor Paulo, que o doutor teve lá com o presidente da República também. O clima que ele vai enfrentar esse ano, a partir de agora, principalmente a partir de agora, na tentativa de derrubá-lo a todo instante e a qualquer custo. O doutor vê perigo nisso? Eu, sinceramente, não. No encontro que eu tive com ele em agosto do ano passado, eu vi uma pessoa humilde, uma pessoa muito atenciosa com todos, cumprimentou todo mundo, mas uma pessoa assim que você olha e envelheceu uns 30 anos, viu? Desde quando ele assumiu a presidência. Uma pessoa que está sofrendo muito.
todo santo dia tem um esquerdopata batendo nele. E aí a gente sabe aqueles senadores lá que eu não gosto nem de dizer o nome, e deputados também, principalmente PT, PSOL, Rede, ou cambada de gente que não tem o que fazer da vida, viu? Hoje o partido que mais atrapalha o Brasil chama-se Rede Sustentabilidade. E tem uma pessoa que eu conheço que ajudou, né, na época de fundar esse partido, que hoje ele fala para mim de um arrependimento tão grande que se pudesse voltar no tempo, ele não faria o que ele fez para ajudar esse partido aí de comunistas, né? Isso é uma vergonha para o Brasil. Quem vota nesse partido é uma vergonha, não tem cabimento. Então, Doutor, o presidente eu acho que na minha opinião, dificilmente ele perde essa eleição, até com fraude, porque o Datapovo é muito claro. Fala. Mas deixa eu lhe deixa eu lhe fazer uma outra perguntinha, já que seu envolvimento aí com a capital federal está mais próximo do que a gente está mais distante. Nós temos algumas agendas aí em curso, com o presidente, inclusive, né, em razão das demandas que a ANB já tem lá na Secretaria-Geral da Presidência da República. Mas, diante de todo esse quadro que se avizinha, principalmente no tocante às urnas eletrônicas, a visita a Dubai, a visita do presidente à Rússia, né, e essa preocupação logo em seguida do Supremo Tribunal Tribunal Superior Eleitoral, né, aqueles 3 cidadãos lá preocupados que a Rússia ou as eleições poderiam sofrer ataques. Você acha que pode haver possibilidade de fraude depois que o Exército começou a participar mais ativamente na análise do software? Não, o Exército, as Forças Armadas, elas vão participar esse ano lá no TSE. Isso aí já é sacramentado. Então isso aí já inibe um pouco aí essa ânsia aí de fraude, né? Porque já a gente falar de que houve fraude, mas aí como é que você prova que teve fraude? Os fatos por si só demonstram, né? Como é que essa Dilma Rousseff conseguiu se eleger? Me diga aí. Como é que... do país, um lado vermelho e o outro azul. Então, na realidade, PT e PSDB é a mesma porcaria, não é? É a mesma porcaria. Um usa macacão, o outro usa terno, mas são esquerdopatas do mesmo jeito. Não vale nada. Foi um acordo ali, né, doutor Paulo? Nós sabemos disso, que foi um acordo ali, né? Desde o Foro de São Paulo, que esse acordo foi firmado. Isso. Os mesmos atores, Lula, Fernando Henrique. É isso. Então... Doutor, o Felipe Orleans de Bragança, Luiz Felipe Orleans de Bragança, tem comentado muito e sugerido uma nova formatação de uma nova Constituição. Qual é a sua avaliação a respeito disso? Eu acho que ele está certo. Constituição Federal, por exemplo, a Constituição dos Estados Unidos tem, salvo me engano, 25 emendas, 25 artigos. E a nossa tem 24 artigos. 24 e mais um punhado de emenda, entendeu? E não funciona. Não funciona. O Estado onde vigora o império dos homens e não o império das leis pode ter a melhor Constituição do planeta, mas não funciona. Por exemplo, passaporte vacinal feito por comunicado para impedir o direito de ir e vir. Não é nem por lei. Ou seja, nem por emenda constitucional você pode violar um direito sagrado e pétreo de ir e vir. Mas aí um simples e-mail comunicado de uma instituição de ensino pode violar esse direito. Então, para você ver que realmente está de pernas para o ar. Pois é, o artigo 15 do Código Civil também estabelece que ninguém precisa se sujeitar a tratamento médico contra a sua própria vontade, né? Pois E ninguém respeita. Tem a questão da inviolabilidade do corpo também. Que é o patrimônio, né? É um patrimônio, é propriedade, é minha propriedade, meu corpo é minha propriedade. Minhas regras. Mas para eles,
meus filhos, regras deles, e eles que mandam nos meus filhos, né? Eles querem determinar o que eu faço ou deixo fazer. Aí não, aí é muito para mim. O Estado está assumindo o pátrio poder, né? É bem Ele o está regime querendo assumir. comunista mesmo, né, doutor Paulo? É É bem estilo o regime Esparta mesmo. comunista mesmo, né? É isso aí. Doutor, para nós, nós estamos quase chegando ao nosso final, mais uns minutinhos. Infelizmente, nosso tempo voa demais, mas eu gostaria de agora fazer a seguinte pergunta. O direito no Brasil, quem presta concurso hoje, seja ela em qualquer nível, para concurso, para cargo público, de cargo e salário, esse concurso é regido pela Lei 81/12. No último exame de ordem, foi questionado a FGV, e ela disse que o exame aplicado pela Ordem dos Advogados do Brasil é um certame de concurso público. Você concorda com isso? Na realidade, a FGV, eu não... o que a FGV fala e nada, para mim, é a mesma coisa. Porque é uma instituição medíocre, uma instituição que frauda a concurso, não, frauda, ela usa, frauda não, como é que é o tipo da palavra? Ela viola direitos sociais, porque ela usa de plágio para poder plagiar questões. Ela não tem moral para poder fazer um concurso, porque até hoje eu ainda tenho uma ação judicial contra a FGV, contra a UAB, por conta de uma prova que eu fiz em 1990, em 2017, 18, 19, que eles reprovaram de forma vergonhosa. Então, assim, eu não posso crer que tenha papel de concurso público, não. Mas, como a OAB é uma autarquia, né, fake, ela tem essa premissa aí de concurso público, mas por conta dos editais, né? Não fosse isso, eu não acredito. Mas, para mim, até isso é sui generis. Eu teria que achar um outro nome. Não é concurso público e também não é entrar de forma natural. Até porque você não está concorrendo com vaga nenhuma. Então, nem salário. Nem salário. Nem salário. Concurso público disponibiliza vaga, disponibiliza remuneração. E por isso que concurso público não. Então, doutor Paulo, mas contabilidade a mesma coisa, não? Seria a mesma coisa contabilidade, seria a mesma coisa para medicina, teria que ser concurso público de qualquer sorte? Mas no meu entendimento, como o que essas entidades fazem não é concurso público, no meu entendimento. Exatamente, nenhuma, né? É isso que por esta razão, eu vejo que está tudo comprometido em nosso direito no país. Mas está tudo dominado, doutor Carlos, porque nós somos formiguinhas no meio desse imbróglio, porque existe um interesse muito grande, desde quando foi revogada, lá em 91, revogado o decreto, né? E aí correram para poder fazer a lei, mudar a lei, fizeram essa maracutaia toda aí, então é isso. Daquele jeito, né? Doutor Paulo, porque assim, nós não precisamos ser muito, né? Basta pegar a Lei 8.112, que é a lei que rege o funcionalismo público. Ele é investido de concurso público, aonde você presta o concurso público, você é aprovado, você é investido do concurso público. Isso, advogados, procuradores, promotores, juízes, assistentes, qualquer cargo, qualquer função pública que ele foi aprovado, ele vai ser investido. Aí, nós perguntamos o seguinte, eles colocaram naquela Lei 8.906, lá no artigo 8º, inciso 1º e 4º, salvo engano, se eu estiver enganada, que o exame de ordem será aplicado por provimento e por prerrogativa do presidente do Conselho Federal, da Ordem dos Advogados. Mas o que nós temos lá? Vamos lá, na Constituição Federal. O que está escrito no artigo 84, inciso 4º? Não é prerrogativa do presidente da República o provimento? Não é para você prestar um exame por provimento? E o artigo 44 da 8.906 diz o quê? Que ela não mantém nenhum vínculo público. Se não mantém vínculo público, como é que eu posso... Doutora, a Lei 8...
Intercorpore dela, erga omnes, eu estou concorrendo o quê? Ela vai me remunerar em alguma coisa? Não. Então, é um crime. Isto é um crime. Nós sabemos que nem a lei existe, doutora. Ela foi inserida a ferro e fogo. Nós sabemos, doutor Carlos, mas enquanto essa porcaria estiver em vigência, nós temos que nos unir e lutar pelos nossos direitos. Nós somos advogados, sim, profissão não tem marca e patente em nenhuma área. Doutor Paulo, a doutora Leonice nesse aspecto tem toda a razão. A Lei 81/12, ela é a lei de provimento de cargos e salários remunerados e não para um concurso público. Mas eu gostaria de saber outra coisa antes de terminar. Nós gostaríamos de saber se o doutor pretende concorrer a algum cargo eletivo esse ano. Olha, doutor Carlos, o Daniel Silveira quer que eu saia deputado federal, mas eu ainda estou resistente a isso ainda, porque eu nunca tive pretensão de cargo algum, mas estou pensando aí, se for para ocupar espaço e tirar um esquerdista aí lá do Congresso, se for possível, vamos lá, estou pensando aí, mas ainda não. Vai fazer diferença, doutor Paulo, vai fazer diferença. Hoje, eu dou graças a Deus, eu concorri 2 vezes a governador do estado, aqui no Rio Grande do Sul, 2 vezes a prefeito da minha cidade, 1 vez a deputado federal, mas graças a Deus que eu não ganhei em nenhuma delas, porque eu teria passado muito trabalho com essa gente que está no poder hoje, para não atender demandas corporativas, eu não sei o que eu faria, né? Então, glória a Deus, eu saí ileso dessa brincadeira toda. Mas eu acho, você aí no estado de Goiás deveria de pensar seriamente nessa possibilidade, porque o seu potencial e a sua coragem, sobretudo coragem, doutor Paulo, isso são virtudes de poucos homens. Aquele que desbrava, aquele que vai abrindo caminho, onde ninguém passou. A doutora Leonice também já concorreu a cargo eletivo, sabe muito bem o que eu estou falando. Nós sabemos onde nós estamos pisando. E o sistema construído ao longo dos anos é o mais perverso da América Latina, penso eu, aqui no Brasil. Quando você tem tantas raposas, principalmente a começar pela Suprema Corte do Brasil, com tantas ilicitudes praticadas, e o Tribunal Superior Eleitoral, com tantas práticas nocivas ao direito e à democracia, o que esperar de um país como o nosso, se não formos convocar pessoas boas, de boa índole, como o Dr. Paulo? É um caso a se pensar, né? Porque a advocacia hoje, ela me toma um tempo muito danado, mas isso é importante mesmo, porque a gente tem que ocupar espaços, porque a esquerda faz isso aí o tempo todo, e para tirar um esquerdista aí do Congresso, bem provável que eu aceite o desafio. Esse é o ponto mais vulnerável que nós estamos assistindo. Em que momento nós abrimos mão da nossa vigilância, né, para que essa gente tomasse conta do poder? Em que momento? E nós nos omitimos, muitas vezes, da vigilância do controle democrático do país, né, e permitimos a ascensão dessas pessoas. E é isso que deu com essa lei também, da 8.906, como tantas outras leis que nós estamos verificando, inclusive leis do ambiente tributário. Às vezes, aqui no Rio Grande do Sul, acontece todos os anos o Congresso Brasileiro do Direito Tributário. E falam juízes, promotores, desembargadores, e é um congresso de extrema importância para todos nós que somos especialistas do direito tributário. E nós, muitas vezes, ouvimos falar que o legislador escolheu esta via, o legislador quis dizer isto com relação à imposição daquela taxa, aquele percentual, ou a base de cálculo, ou a base tributária, ou a incidência tributária, né, aquela remite à regra matriz da incidência tributária. O legislador pensou em fazer isso. Na verdade, o legislador não faz nada. Quem faz são os advogados que estão dentro lá na Casa Legislativa, que o legislador só vai lá no final, assina e pronto, ele nem lê o que está escrito lá. Então, acho que dentro de tudo isso que nós estamos assistindo hoje, atribuir ao legislador determinadas leis não é uma heresia. Não sei qual é o seu ponto de vista nesse aspecto. E aí, por isso que eu penso que o seu papel no Congresso, na Câmara dos Deputados, seria de grande importância para todos nós. Eu agradeço aí a
a deferência e concordo plenamente com você. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse timing, né? Esse momento de lucidez e principalmente de desbravamento aí dessa selva que nós estamos vivendo. Então, mas assim, é tudo muito novo, né? Eu sou advogado, não sou político, mas eu acho que a política está no sangue, né, Carlos? A gente fica 4 horas fazendo política, então a gente tem que... A política é bela. Feio mesmo e são os políticos, mas a política é bela. Você já nos acompanhou por diversas vezes lá na Câmara Federal, né? Tivemos alguns embates, algumas discussões, né? E é o ambiente próprio para isso, né? Então, eu realmente ficaria muito feliz. Perderíamos um grande profissional na área do direito, mas teríamos uma representatividade na Câmara Federal com muita expressão, com muito respeito e principalmente digno do posto que poderá vir a ocupar, doutor Paulo. Estou pensando. A doutora Leonice também já passou por isso, né? Mas antes disso, doutor Paulo, vamos entrar com a ADI para questionar a Lei 8.906. A promessa está feita. Nesse semestre... Se Deus quiser e Ele quer, porque Deus acima de tudo, meu filho, olha, é que nem diz o outro, né? É Brasil acima de... Como é que é? O presidente sempre usa o termo? Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Tá? E Ele quer. Ele não preservou a vida desse homem à toa. E outra coisa, doutor Paulo, quando estiver lá, só não deixa de marcar agenda conosco, não, tá? Recebe a gente, viu? Mas isso aí já foi a primeira piada, né, de 2022. Não, a primeira piada não, porque é assim, depois que chega lá, meu filho, para conseguir uma agenda, nós sabemos, né, doutor Carlos, o que nós enfrentamos, sabemos, né? A luta para conseguir uma agenda, o mesmo Paulo de 2, 3, 4 anos atrás é o mesmo, vai ser daqui 2, 3, 4, 5, 10 anos. Não tem duas caras. Eu já passei por esse processo também. Hoje eu falo, doutor Paulo, honestamente, nós temos que sim que renovar, tirar, limpar aquela Câmara de Deputados, aquele Senado e principalmente aquela corte lá de cima, que é daqueles assentados, né? Governadores, muitos prefeitos, temos que fazer essa limpeza, urgente. Mas eu fico pensando assim, hoje, eu não me submeteria. Da forma que está a situação no país, doutor Paulo, eu te juro, eu passei por esse processo em 2014, 16, 18, e na última para prefeito, aí vereador, eu não participei, entendeu? E eu falo, se um dia da manhã eu tiver um partido do meu presidente, eu vou. O partido do meu presidente. Porque hoje o partido ele não poderia se concorrer à eleição se não fosse, ele não se filiasse a um partido. Mas não é o partido dele. Quando for o partido dele, você pode ter certeza que eu vou estar na fila. Ok. Pode ter certeza. Gente, nós temos uma turma muito grande hoje que passou por aqui, que ainda está presente. E eu quero agradecer de coração todas as pessoas que nos acompanharam essa noite. E, doutor Paulo, nós não temos como avaliar a importância da sua participação hoje em nossa live. Nós temos 2 jornalistas que eu já vi que passaram pela manifestação aí do chat, e eu tenho certeza que no futuro muito próximo nós vamos ter um outro país. Nós precisamos ter pessoas dentro do Congresso Nacional. Eu não vou concorrer a mais absolutamente nada. Depois de passar pela ANB, eu vou entregar meu mandato no final da minha gestão. Eu tenho certeza que vai ter gente competente para conduzir a nossa ANB e eu vou sair um pouco de cena. Mas o que eu quero dizer, doutor Paulo, que nós, da ANB, vamos lhe emprestar todo o apoio, né, caso venha a concorrer, por tudo que já fez pela ANB, pelo caráter e pela pessoa que você é, e isso está registrado agora para todo mundo, isso que nós estamos falando. E eu estou falando agora na condição de presidente da associação, da nossa associação. Então, nós
nós vamos lhe abraçar no estado de Goiás, caso o doutor vá concorrer. E eu tenho certeza que a nossa regional de Goiás, através da doutora Tânia e da doutora Ana Rogéria, vão se empenhar nesse sentido também. E eu tenho também uma outra convicção, pessoas como o doutor Paulo César e como tantos outros que se prestam a concorrer à política, nós precisamos voltar de novo à vigilância para afastar aquelas pessoas que causam tanto mal ao país, seja do ponto de vista econômico, social, político, religioso e familiar, social de um modo geral. Então, parabéns se aceitar. O presidente vai precisar o ano que vem, eu já estou elegendo o presidente, já estou colocando ele lá como presidente de novo. Ele vai precisar de pessoas sérias, honestas, dedicadas e focadas e voltadas para o bem do país. E nós queremos finalmente derrubar essa Lei 8.906, que é o engodo, é um império que não se sustenta mais, uma instituição que não representa nem os advogados, o que dirá a sua própria instituição. Não sei nem o que ela está fazendo lá no setor de autarquias. Eu digo que eu ainda estou nela porque eu sou obrigado, né? Por lei. Eu sei. Pela lei. Então, assim, eu não falo mal da instituição, até porque eu não posso, porque senão eles vão me dizer que eu estou denegrindo a imagem da instituição, mas essa questão da lei é muito grave, né? A gente vai discutir isso daí, porque independente de quem tenha feito isso, tem que pagar por isso. E se a lei foi materialmente, formalmente, ela é inválida, então aí já coloca em xeque tudo que foi feito aí desde 94. Isso aí. Então, doutor Paulo, mais uma vez, para as suas considerações, antes de encerrar, gostaríamos de lhe ouvir e dizer mais uma vez, registrar a nossa alegria, a nossa honra de tê-lo conosco hoje. Eu que agradeço o convite, doutor Carlos, também, doutora Léo, pela oportunidade aí de falar aí para o nosso público, né? E esclarecer um pouquinho aí sobre essa questão do direito e dizer que tudo que a gente faz hoje é por liberdade, né? Liberdade é tão importante e hoje eu luto por liberdade, liberdade de ir e vir, liberdade de não querer tomar nenhum experimento, liberdade para poder pensar, liberdade para poder expressar. Então eu falo com muita convicção de tudo e sempre estarei disposto a lutar por isso. Eu sou completamente contra qualquer tipo de cerceamento de direitos, e enquanto eu respirar, estarei lutando por eles. Então, obrigado, como diz aqui em Goiás, né? Brigadão. Obrigado mesmo de coração pela oportunidade, pelo espaço, e outras oportunidades virão, a gente ainda vai tocar em muitos assuntos aí. Um abraço aí também do Léo e a todos aí que estiveram aí no chat aí, participando e assistindo essa live. Um grande abraço. Vai ter um convite logo para participar no programa da Rádio Aurora FM, do programa Hora da Manhã, para o doutor falar para o Rio Grande do Sul aqui também. Tá bom? Muito obrigado, doutor Paulo, doutora Léo, para suas considerações. Hoje foi um tema importante, né? Nós não sabemos nem como fazer um concurso público sem saber qual é a ideia do STF, porque as regras dos livros de direito constitucional, direito administrativo, penal, civil, processual, já foi tudo para o beleléu. Então, nós não temos mais como fazer concurso público, é tudo de acordo com o que aquela corte moderadora pretende, né? Então, é difícil. Para suas considerações. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do doutor Paulo. Aí é sempre uma honra, doutor Paulo, que o senhor se faça presente nas lives. É sempre muita, assim, esclarecimento, informações que o doutor traz, e sempre vai estar aqui abertas para que possa participar das lives da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, da ANB. E o que eu posso dizer é o seguinte: dá um abração na doutora Laiane, manda um abração para ela, tá? Que fala para ela que sim, que quem sabe em breve nós poderemos nos ver novamente no 2º Congresso, só que dessa vez a Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, e que os advogados estão sendo muito bem recepcionados, mesmo inscritos, tá? Estão sendo muito bem recepcionados na Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, porque a associação reconhece o profissional advogado.
advogado na associação não é aquele que prestou um concurso público, como houve um despacho no final do ano passado, de uma juíza lá em Curitiba, que ela disse que não poderia apreciar a tutela de que tinha entrado com um recurso para fazer segunda fase, porque se tratava de um concurso público. Honestamente, eu falo, concurso público, aonde está esse concurso público? Então, é assim, nós nos formamos, somos advogados e advogadas, e nós temos por obrigação buscar as leis, entender e não aceitar o crime. Porque a partir do momento que nós continuamos fortalecendo o crime, nós somos partícipes. Então, vamos lutar pelos nossos direitos. Mais uma vez, doutor Carlos, muito obrigada, e a todos os nossos doutores e doutoras da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, aos doutores, né, inscritos, que estão abraçando a associação por justiça. Tá? A todos os internautas, eu só tenho que agradecer e que Deus abençoe a todos. Caiu a ligação, caiu a net do Dr. Paulo. Dr. Paulo, ele vai voltar. Então, mais uma vez, doutora Léo, muito obrigado. O doutor Paulo deve estar nos ouvindo. Se não quiser retornar, não tem problema. A gente sabe que, às vezes, o assunto é meio complicado quando trata de tecnologia. Obrigado, doutora Léo, mais uma vez, abrilhantando essa nossa live, aos nossos internautas. Agradecido de coração. Na próxima semana, nós vamos trazer alguns prints da Secretaria-Geral da Presidência da República e vamos debater isso, porque nós estamos buscando resultados. O doutor Josimar, em Brasília, também já está, a partir de amanhã, em atividade para buscar o horário e dia das nossas agendas. Então, queremos agradecer mais uma vez a todos. Eu já vi o jornalista José Luiz, o doutor Domingos da Paz também, a quem rendo aqui as minhas homenagens, nosso irmão aí de Portugal também. Queremos aqui agradecer de coração pela participação e a presença de toda semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Na próxima semana estaremos de volta com mais informações da Associação Nacional dos Advogados Brasileiros, que agora está indo buscar o direito da certificação. Que Deus os abençoe. Semana que vem estaremos de volta. Que tenham todos uma boa semana. Boa noite. Boa noite.